É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com comentários do Placar, revista Placar, né? Trazendo as últimas informações do Vascão. Treta entre Edmundo e Pedrinho. Chatice, né, pessoal? Tanta coisa para se falar. E esses dois aí querendo aparecer. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Que é o mais bobo de todos, que sempre fica com cara de bobo, vai olhar e tá vendo aí, mais uma vez, uma treta política. Tá todo mundo cansado, entendeu? Essa é a verdade. A vaidade, ela leva para lugares que as pessoas pensam mais nelas do que no próprio clube. É por isso que o Vasco, desculpa, tá nessa lama há tanto tempo. O bastidor do Vasco sempre foi complicado, né? Desde a época do Eurico, do Calçada, só que ali tinha um grupo tomando conta, meio que majoritariamente. A coisa, o Vasco não tem sossego, né? Impressionante. E atrapalha, né, Raíssa? Você não acha que atrapalha isso dentro de campo? Eu acho que tem reflexo. Eu acho que tem reflexo, sim. A gente tem visto ao longo dos anos a política no Vasco, o quanto ela influencia no clube, em todos os setores, inclusive dentro do campo também. Esse bate-boca entre eles, né? Outras situações também, como o Pedrosa citou aqui, que se é muito explanado e comentado. Eu já vi o Edmundo dar várias declarações no canal dele, falar várias coisas que, sem dúvida nenhuma, atrapalharam o dia a dia do Vasco. E o Pedrinho também. Aliás, eu queria até questionar aqui o Pedrosa, né, sobre uma situação. Ele trouxe a notícia da demissão do segurança do Vasco, que agrediu o torcedor do Vasco, né, vai poder falar sobre isso. E queria saber se ele teve alguma informação também sobre o caso de um repórter do Coluna do Flamengo que acusou o Pedrinho de ter o Pedrinho Felipe na ocasião, né, de ter tentado intimidar ele, enfim, teve uma situação dessa, não sei se o Pedrosa ficou sabendo. Então, o primeiro ponto eu falei foi no final de semana, isso aconteceu no final de semana. O Betinho, que é era o segurança do Vasco, agrediu um torcedor, inclusive lembrando muito a época do Eurico Miranda, agrediu um torcedor que protestava diante do diretor técnico Felipe, protestava contra a diretoria. O vídeo é esdrúxulo, vergonhoso, digamos assim, para o que realmente é o Vasco da Gama. O segurança ele está ali para proteger. Ele não está ali para agredir ninguém, muito menos um torcedor. Então, quando um segurança agride um torcedor, ele não está agredindo um torcedor que não era de organizada, não era nada. Era simplesmente o torcedor comum. Ele não está agredindo um torcedor, ele está agredindo milhões de torcedores, porque o Vasco da Gama sempre foi um clube democrático. Sempre teve em suas raízes a democracia. E se num clube, o segurança do clube está batendo em um torcedor que está protestando, a gente não está falando de democracia. Essa cena aí? É essa cena. Não, e é muito pior. É muito pior do que essa cena aí. É um vídeo assim, esdrúxulo, agressivo, completamente patético. E eu me manifestei, não só eu, mas também vários influenciadores, jornalistas, a torcida do Vasco pedindo a demissão do Betinho. Porque o Vasco não tem nada a ver com esses valores. O Vasco não tem nada a ver com esse tipo de situação. E aí a diretoria hoje, e aí uma informação que eu dei, desligou oficialmente o Betinho depois dessa confusão aí, dessa agressão. O Betinho já tinha se envolvido em uma confusão com jogadores do Atlético Paranaense, se eu não me engano, no ano passado, e aí, naquele momento ali, ele conseguiu ser protegido, porque realmente ele protegeu ali alguns jogadores do Vasco, mesmo partindo para a briga, e dessa vez ele fugiu completamente dentro do ofício dele, ele saiu rebocando o torcedor, não é que ele tirou o torcedor e ele tem força para isso, para tirar o torcedor e evitar alguma coisa, ele saiu rebocando o torcedor de uma forma completamente injustificável e ele foi demitido hoje, devidamente, com todo respeito. Fico com pena até, porque é um cara que já é segurança do Vasco há muito tempo, já é segurança do Vasco há muitos anos e deve ter isso como principal mote, digamos assim, da vida dele, no sentido financeiro e tudo mais, mas não tem como. Não tem como você não demitir com a postura que o Betinho teve. E o outro ponto sobre a questão do repórter do Coluna do Fla, confesso para você que eu não tenho nenhuma informação sobre isso, Raíssa. Eu até vi a situação que aconteceu no Maracanã. Se eu não me engano, o repórter da Coluna do Fla estava filmando o Pedrinho e o Felipe no momento do jogo, né, para pegar algum tipo de reação dele. Não, se é ou não é, eu nem entro nesse mérito. Eu conheço o rapaz, ele nem é de arrumar confusão com ninguém, ele é na dele, faz os videozinhos dele lá.
Eu acho que os caras não queriam que mostrasse a reação deles e exageraram. Né? Eu acho que, novamente, Papa, isso aí tem que ser investigado, tem que ser visto direitinho, porque a palavra de um contra a palavra de outro. Mas o ponto é o seguinte, Papa, esse tipo de episódio, ele não é pra acontecer. Você não tem que ficar se incomodando porque o repórter tá te gravando. O repórter tá ali, você pode discutir, pô, tem alguma coisa de produtivo ele filmar o Pedrinho e o Felipe? A gente pode até discutir isso, mas falar que tem que fazer ou deixar de fazer não é algo que está no nosso papel. O nosso papel é, o cara tá ali trabalhando, o cara tá ali credenciado, ele pode gravar o que ele quiser dentro do Maracanã. Então, assim, se o Pedrinho e o Felipe tiveram essa postura, me desculpa, é uma postura vergonhosa, é uma postura lamentável, assim, e que tem que ser apurado para a gente poder entender realmente a realidade dos fatos. Passa rapidinho sobre o Porto Cabelo de Vasco amanhã, alguma coisa sobre o time? Cara, a boa notícia é que o Lloyd Augusto não teve nenhuma lesão detectada. É um jogador que foi bem contra, inclusive, nos minutos que esteve em campo contra o Palmeiras. Então é possível que ele seja titular nessa partida contra o Puerto Cabello. O ponto negativo, digamos assim também, é o Lucas Freitas foi diagnosticado com uma lesão, voltou para o Rio de Janeiro e 2 jogadores da base foram levados para esse jogo na Venezuela. O Lucas Zucarelli, que é um meia da base com muito talento, e o zagueiro Lincoln. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Pessoal, o Vasco avança para ter Fernando Diniz como novo técnico e tem prazo para definir negócio. O Vasco avançou nas conversas para ter Fernando Diniz como novo técnico. Segundo apurou a ESPN, as conversas são conduzidas diretamente pelo presidente Pedrinho, que é admirador do trabalho do treinador e tinha o nome do ex-comandante da seleção brasileira no radar antes mesmo da demissão de Fábio Carille. As conversas com Diniz acontecem há 10 dias e precisaram superar o entrave da pedida que foi feita inicialmente, salário na casa de 2 milhões. A demanda foi prontamente recusada pela diretoria cruzmaltina. Ainda segundo a ESPN, as conversas seguem entre Pedrinho e o staff de Diniz. Uma contraproposta foi feita pelo clube. Na noite da última terça-feira, o Vasco aguarda a resposta do treinador para seguir com o planejamento de que tudo esteja resolvido até o próximo domingo. A ESPN apurou ainda que o clube não trabalha com um plano B neste momento. Ainda assim, a diretoria tem deixado claro internamente que não fará loucuras pelo novo comandante. Fernando Diniz comandou o Vasco entre setembro e novembro de 2021, mas não conseguiu êxito na missão de levar a equipe novamente à Série A. Aquela temporada, o treinador esteve à frente do time durante 12 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, deixando a colina com um aproveitamento de 41%. Cara, mais um erro, não vai fazer o possível, não vai fazer uma loucura para trazer um bom treinador. Então vai fazer o quê? Pagando multas e mais multas de rescisões de treinador meia boca. Eu não entendo, cara, eu não consigo entender isso do Pedrinho. Não consigo entender isso da diretoria do Vasco, cara. Não vai fazer o possível para trazer um cara bom, um treinador bom, mas fica pagando multas e mais multas de rescisões aí que dava para contratar um treinador excelente. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.